A Equinor e o Brasil estão completando 20 anos de histórias. E o que essa parceria tem produzido? A. Tecnologia para redução de carbono. B. Igualdade e oportunidade para todos. C. Investimento em energias renováveis. D. Transformação na vida de milhares de brasileiros. A resposta é tudo isso junto. Essa é a energia que vai levar a gente muito mais longe. Energia com E, de Equinor. Olá, eu sou Ana Lúcia Mello, diretora adjunta do Instituto Ethos. Tenho me dedicado às atividades de pesquisa, desenvolvimento de ferramentas, metodologias, assessoria a empresas e a capacitação nas áreas de gestão responsável para o desenvolvimento sustentável, e dou as boas-vindas a vocês a essa nossa atividade, que é transição energética no setor de energia, patrocinada pela Equinor, a qual a gente agradece por esse apoio no desenvolvimento desse painel, dessa atividade. A ideia é que aqui a gente possa discutir, sobre soluções, sobre caminhos, que vêm sendo desenvolvidos pelas empresas com relação à transição energética, e eu desde já agradeço a presença dos nossos painelistas que hoje vão poder trazer uma visão tanto com relação às expectativas que se tem, com relação à retomada da economia pós-pandemia, como é que as questões que nós enfrentamos, nesse processo de retomada econômica impactam, tanto em termos de demandas, um aumento de demandas de recursos, ao mesmo tempo que um impacto, e a necessidade que se coloca cada vez mais visível, para todos, da necessidade de uma transição para outros modelos de energia. Então, a ideia é que a gente possa discutir sobre isso, falar sobre uma visão de desenvolvimento sustentável, e para isso a gente tem aqui a presença da Clarissa Lins, que é sócia fundadora da Catavento Consultoria. Temos também a presença do Emílio Matsumura, que é diretor executivo do Instituto E Transição Energética, e temos também o Paulo Van der Veen, que é diretor de Segurança e Sustentabilidade na Equinor Brasil. Sejam todos bem-vindos para essa nossa sessão, é um prazer tê-los todos aqui conosco, dividindo as experiências, conhecimento e uma inspiração, para todos que têm interesse nessa agenda de transição energética. Eu vou começar pedindo, os nossos painelistas vão ter a oportunidade de fazer uma exposição um pouco mais longa agora no começo, e eu vou começar pedindo ao Emílio, que apresente um pouco o contexto da transição energética no Brasil e comente também como tem sido a atuação do Instituto E de Transição Energética. Antes de passar a palavra para o Emílio, acho que é importante apresentá-lo, Emílio é diretor executivo do Instituto E de Transição Energética, professor do IBMEC do Rio de Janeiro, possui graduação e doutorado em Economia pela PUC-Rio. De 2012 a 2020 foi assessor da presidência na empresa de pesquisa energética, e de 2006 a 2012 trabalhou na diretoria de estudos econômico-energético-ambientais. Anteriormente atuou como consultor econômico da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e de instituições financeiras. Foi administrador assistente dos fundos internacionais do BBM Asset Management, além de revisor técnico e parecerista em publicações acadêmicas. Seja muito bem-vindo, Emílio. Por favor, faça suas considerações iniciais. Ana Lúcia, muito obrigado. Agradeço o convite do Instituto Ethos. Para mim é um prazer e um privilégio dividir essa sessão e esse debate com a Clarissa e com o Paulo, e num assunto tão importante e tão interessante que é a transição energética. Mas eu acho que, antes de falar propriamente da transição energética brasileira, acho que a gente tem que colocar isso dentro de um contexto maior, que é a transição energética mundial, que responde a uma necessidade bastante específica, que é a ligada ao aquecimento global e às mudanças climáticas. Então, entender a transição energética brasileira, a gente precisa primeiro entender o que está acontecendo no mundo. E no mundo,
em geral, se caracteriza a transição energética mundial através dos famosos 3D, né? A descarbonização, a descentralização e a digitalização. Em geral, as pessoas até reduzem isso simplesmente a você ver a descarbonização da matriz. Então, a gente está falando aqui, e por isso a transição, de sair de uma situação que é a situação atual, predominantemente ligada a uma matriz com fontes emissoras de gases de efeito estufa, e esses sim ligados à questão do aquecimento global, notadamente petróleo e carvão, para uma matriz com fontes menos emissoras de gases de efeito estufa. Essa é a transição. Em geral, a transição energética ele é um movimento, ele é um processo assim, muito longo. A gente está falando de 2 ou 3 gerações. Historicamente, a gente pode falar até de 3 transições energéticas. A transição energética lá do carvão, e sempre associando, né, a questão da fonte com algum conversor, algum processo, né, de transformação, de eficientização, carvão e o motor a vapor. Depois você tem, isso no século XIX, praticamente, depois você tem o petróleo, né, no século XX, ali, principalmente depois da Segunda Guerra, com os motores a combustão. Teve a transição energética também do gás natural, quando o gás natural entra, né, principalmente na matriz elétrica, ali já mais para o final da década, para o século XX. Teve uma meia transição energética, que foi talvez a nuclear, mas foi abortada, né, pelos acidentes nucleares. E agora a gente está passando por uma transição energética atual, que ela difere das anteriores, em 2 aspectos. A primeira, que a gente precisa fazer isso no espaço de uma geração, então a gente está falando de um horizonte aí até 2050, com uma visão bastante forte para 2030, se a gente vai realmente conseguir, né, fazer essas mudanças nesta década. Essa década é uma década bastante importante para a gente ver as perspectivas, e também o fato de que ela não está associada necessariamente a uma fonte energética especial, né? Você tem inúmeras possibilidades para descarbonizar a matriz. Esse é um aspecto que tem sido mais debatido dentro da transição energética mundial, mas a gente também tem a digitalização, e essa sim ligada, né, ao fato de que isso não começa no setor energético em si, mas o setor energético absorve, né, essas modificações que as tecnologias têm possibilitado, no sentido até de tornar as transações, a produção mais eficientes, né, num outro patamar, e a questão da descentralização, que é as fontes de geração mais próximas dos consumidores, e aí para a gente visualizar isso, né, o painel solar é um exemplo dessa possibilidade de descentralização. Esses são os 3Ds. Para o Brasil, essa é uma descrição parcial do que seria a transição energética brasileira. Primeiro porque, se a gente olhar só para a questão da descarbonização, a matriz energética brasileira já tem uma participação bastante importante de renováveis, né? Segundo o EPE, a gente está em torno aí de 48% de participação de fontes renováveis, enquanto o mundo está em torno de 13%. E na matriz elétrica, mais ainda, né? Matriz elétrica, nossa participação de fontes renováveis chega a mais de 80%, enquanto no mundo está em torno aí de 20 a 25%. Então, nesse aspecto, se a gente olhar só a descarbonização, a transição energética já teria acontecido no Brasil, mas isso não é verdade. A questão da digitalização e a questão da descentralização são movimentos que acontecem aí junto com o mundo, talvez com alguma defasagem na questão da digitalização, porque a gente precisa de infraestrutura, enfim, não está só relacionado também ao setor de energia. Mas, ainda assim, para o Brasil, a gente tem que considerar outros Ds. Então, no Instituto a gente chama de uma transição energética em 5 Ds. Quais seriam esses 2 Ds adicionais? Desenho de mercado, porque a gente precisa de reformas no nosso setor de energia para torná-lo compatível, né, com esse setor energético que a gente vislumbra após a transição energética acontecer, né, com maior descentralização, maior eficiência, maior digitalização, espaço para inovação, novos negócios, e também, e a gente sabe, né, quem pelo menos estuda economia, que a questão da eficiência ela não resolve todos os problemas. No Brasil, é necessário também você pensar num 5º D, que é a questão da democratização ou redução das desigualdades, e a questão da energia tem um papel fundamental nisso. Por quê? Porque o que a gente vê é o seguinte: sem energia, dificilmente uma pessoa vai conseguir ter acesso aos mercados
vai ter dificuldade de inserção. Isso, obviamente, aprofunda a questão da desigualdade no nosso país. A energia, hoje em dia, ela é um elemento fundamental na vida de qualquer um, principalmente para sua inserção no processo produtivo. Então, esse é o panorama geral do que a gente imagina que é a transição energética brasileira. A gente está com algumas reformas caminhando. As reformas que estão no Congresso são suficientes? Não, do ponto de vista da transição energética, embora elas apontem, né, com alguns retrocessos, a bem da verdade, mas o que estava sendo discutido anteriormente, digamos assim, no governo, estava apontando na direção correta, mas ainda assim insuficiente para a transição energética. E a questão da desigualdade é uma questão que realmente a gente precisa enfrentar assim, com muito mais vigor e muito mais força. E nesse aspecto, né, nesse contexto, como é que o Instituto E+, ele trabalha? Ele trabalha produzindo conhecimento, permitindo um maior diálogo, trazendo, na verdade, o fato de que a gente tem diversas soluções. O Brasil é caracterizado por uma riqueza e uma diversidade de abundâncias de recursos energéticos que estão ligados à economia de baixo carbono. A gente fala aqui, aprofundar a descarbonização do Brasil, mas pode também aprofundar a descarbonização do mundo de forma eficiente. Nós podemos ser uma potência descarbonizadora do mundo. É algo que a gente tem repetido aqui, porque a gente tem condição, sim, de forma mais eficiente, de forma mais barata, possibilitar, através aí do comércio internacional, obviamente, a produção de bens e serviços que levem a uma maior descarbonização do mundo. O problema é o Brasil se posicionar e realmente querer, né, aproveitar essa vantagem que nós temos. Isso ainda são movimentos que em alguns setores estão mais avançados, em outros menos. O que o E+ procura fazer é trazer informação, principalmente para esses tomadores de decisão, podem ser no governo, nas empresas, enfim, na própria sociedade, que esse é um movimento que precisa permear todos na sociedade brasileira, de modo a orientá-los e trazê-los para um denominador comum, que vamos aproveitar as oportunidades ligadas à transição energética. Não é fácil, não é difícil, nós fazemos isso através de publicações, seminários, discussões, e sempre trazendo, né, um conjunto de informação que permita que as pessoas vejam com mais facilidade. Não é tão fácil assim, porque a gente está pensando em soluções de longo prazo, né? Às vezes a pessoa está muito preocupada ali com o dia a dia dela, mas a sustentabilidade dos negócios das pessoas começa hoje. Então é necessário que elas vejam a transição energética como essa grande oportunidade. Tá certo, obrigada, Emílio, por trazer essas considerações, né, que nos ajudam a entender o contexto tanto internacional como nacional, né, relacionado à questão da transição energética, e principalmente essa visão que você nos traz, né, de que qual que é o potencial que o Brasil tem com relação a essa agenda, com relação a esses processos, né, você falou em potência descarbonizadora do mundo, né, eu acho que é interessante olhar a partir dessa visão que você traz. Agora eu vou passar a palavra para o Paulo, né, agradecendo mais uma vez a presença dele aqui conosco. O Paulo, eu vou pedir, né, ao Paulo que nos conte um pouco da atuação da Equinor na transição energética, né, para a transição energética. O Paulo, ele tem uma sólida experiência em multinacionais, em diferentes setores e localidades, né, iniciou na Equinor em 2012 como líder de clima e meio ambiente, hoje é diretor de segurança e sustentabilidade no Brasil, né, sendo responsável pelas áreas de segurança, direitos humanos, meio ambiente e clima, resposta de emergência, continuidade de negócios, além de saúde e ambiente de trabalho. É graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Santa Úrsula, tem MBA em Gestão Ambiental e também em Gestão de Projetos, ambos pela Fundação Getúlio Vargas, além de ser mestre em Biologia Marinha pela Universidade Federal Fluminense. Bem-vindo, Paulo, por favor, faça suas considerações. Muito obrigado, Ana, pela introdução, cumprimentar a todos aqui, Emílio, a Clarice também, e elogiar a organização da Conferência Ethos. É um prazer poder representar a Equinor aqui nesse painel.
tema extremamente relevante para a Equinor, não apenas a Equinor Brasil, mas a Equinor Global. E é uma vantagem poder falar depois do Emílio, que já deu um panorama mundial da transição energética e trouxe para a realidade brasileira, e compartilho com as visões e os desafios da forma que o Emílio colocou. A Equinor já tem mais de 50 anos de atuação mundial. Aqui no Brasil já comemoramos o nosso 20º aniversário e tenho muito orgulho de poder participar dos últimos 10 aqui com a Equinor, vendo esse desenvolvimento e a diversificação de uma empresa que vem originalmente do segmento de petróleo e gás, e há bastante tempo já podemos nos reconhecer como uma empresa ampla do setor de energia, justamente participando ativamente desse processo de transição energética global. E, se me permite, vou tentar compartilhar um pouco do nosso posicionamento, nossa visão estratégica na transição energética mundial e tentar trazer um pouco para a realidade brasileira, que, como o Emílio já colocou na abertura, é uma realidade de fato diferente. Partimos de uma matriz energética muito diversificada aqui no Brasil e já com uma grande participação de diferentes fontes de energias renováveis. O Emílio compartilhou um dado aí, 48% da DPE, e isso mostra um pouco da diferença para muitos países ainda dependentes de uma ou duas fontes específicas na sua matriz energética. Nossa atuação global, vemos o desafio que traz esse processo de mudanças climáticas para o mundo, vemos o desafio que o processo de transição energética traz, mas vemos também muitas oportunidades. Para uma empresa como a Equinor, ter um posicionamento estratégico adequado e atempado, né, no tempo correto, é uma vantagem competitiva de posicionamento para um futuro que vai ser muito distinto do futuro da realidade que a gente tem hoje no mundo. Não é novo para a Equinor o tema mudanças climáticas. Já desde a década de 90, por exemplo, a Equinor trabalha com precificação interna de carbono em todas as suas tomadas de decisão. Desde a década de 90, na época da Eco 92, naquela altura é que nós já estávamos trabalhando com precificação interna de carbono. Nós já trabalhamos com KPIs de intensidade de CO2 em todos os nossos processos há 2 décadas, no mínimo. Um dos principais indicadores de performance de todas as nossas atividades é a emissão de CO2. Por decisão interna e driver interno da nossa própria empresa, pois a gente vê que isso vai ser um fator decisório para o futuro, até existencial para empresas que vêm do segmento de petróleo e gás, a gente se posicionar da forma correta para garantir a participação na vanguarda desse processo de transição energética mundial, entregando a energia que a sociedade precisa, de forma sustentável, de forma correta. Então, acreditamos que estamos já numa posição diferenciada no mundo por trazermos na nossa herança já de décadas trabalhando, mantendo no topo da nossa agenda o tema mudanças climáticas. Por exemplo, a nossa estratégia global, há muitos anos, ela é baseada em 3 pilares: sempre seguro, alto valor e baixo carbono. Isso é um diferencial da nossa empresa. Se não for com baixo carbono, é difícil avançarmos nos novos investimentos e na direção que nós queremos no futuro da empresa. Um fato curioso que eu costumo mencionar é que, recentemente, nós tivemos uma mudança de CEO e, muitas vezes, uma mudança na liderança da empresa passa por novos direcionamentos. E acho que foi em novembro do ano passado, quando o nosso CEO, Andrés Opedal, assumiu a posição, no dia 1 de gestão, a primeira meta colocada, o direcionamento estratégico colocado foi justamente sobre mudanças climáticas. A meta de se tornar uma empresa neutra em carbono até o ano de 2050, assumindo um compromisso com a sociedade, com os nossos investidores, que vamos chegar lá. Podemos mais adiante voltar ao tema de metas e ambições em maiores detalhes, mas passa por dar a direção onde queremos estar em 2050, para então podermos detalhar o passo a passo de como chegar até esse ponto da neutralidade climática no ano de 2050. Como nosso posicionamento na transição energética, como estamos nos posicionando? Eu dividiria em 3 pilares principais, iniciando pela eficiência energética, passando pela descarbonização dos nossos processos, e um outro terceiro pilar que para a gente é muito importante e não para de crescer em relevância dentro da nossa empresa é a ampliação e investimentos em novas energias e novas tecnologias de baixo carbono.
eu posso discorrer brevemente sobre eles e trazendo um pouco também para a realidade brasileira. Iniciando pela eficiência energética e descarbonização. Nós temos muito orgulho de ser uma das empresas, a empresa, na verdade, líder em eficiência energética global por muitos anos. Nós já produzimos o nosso petróleo e gás há décadas com uma eficiência muito elevada, até porque temos esses indicadores, esse direcionamento interno de medir o CO2 da nossa produção há muito tempo. Então, olhando a média de mercado, né, que a indústria de petróleo e gás, ou a indústria de energia, a maioria das empresas já se diversificando como empresa de energia, tem de 17 quilos de CO2 para cada barril de petróleo equivalente produzido, a nossa média hoje, não é no futuro, hoje já é de 9, enquanto a média da indústria é de 17. E nós estamos trabalhando intensamente para reduzir ainda mais e colocando metas agressivas para tornar os nossos processos internos cada vez mais eficientes, né? CO2 e eficiência energética são extremamente conectados. A cada parte do meu processo, onde eu posso reduzir a necessidade de aquecimento, resfriamento, bombeamento dentro da produção de petróleo e gás, eu vou trazer redução e eficiência para o meu processo e redução da necessidade de geração de energia para esses processos e redução da emissão de emissões atmosféricas. Eu costumo dizer que a nossa obrigação primária é com os processos que a gente é responsável por, a nossa própria produção. E ampliando, em paralelo, ampliando no segmento de energias renováveis. Nós temos também, trazendo aqui para a realidade brasileira, alguns exemplos específicos, nós temos hoje o nosso portfólio petróleo e gás, o Campo de Peregrino, que já temos orgulho de, desde o ano de 2011, estar produzindo petróleo, são 10 anos já de atividade no Campo de Peregrino, e temos diferentes ativos no offshore brasileiro, em diferentes fases de maturidade, alguns ainda na fase exploratória, alguns já na fase de desenvolvimento, em etapas diferentes. Eu vou começar pelo principal, o Campo de Peregrino, que chegou a produzir mais de 100 mil barris de petróleo por dia já, agora está numa faixa já, o avanço da vida útil do campo, começa a reduzir a capacidade produtiva do campo, mas é um campo que tem uma peculiaridade, ele produz um petróleo pesado, que requer bastante energia para poder circular esse petróleo, para poder produzir esse petróleo, e ele tem muito pouco gás natural. Então, desde o dia 1 de produção, um grande esforço multidisciplinar dentro da Equinor de buscar alternativas para a redução das emissões de carbono nesse campo, se concretizando agora num projeto de grande investimento, ligado ao projeto Peregrino Fase 2, com uma plataforma adicional, e essa plataforma trazendo fornecimento de gás natural adicional para o campo para poder reduzir as emissões, substituindo fontes de geração de energia mais poluentes. Trazer gás natural significa, nesse caso, reduzir 25% das emissões do Campo de Peregrino. Com outros ajustes de nossos processos, a gente acredita que pode chegar até 30% de redução do status atual no Campo de Peregrino, e isso vai ficar pela vida útil do campo, né? Então, são muitos anos com emissões reduzidas no Campo de Peregrino. Olhando para o portfólio futuro, nas próximas etapas de desenvolvimento, obviamente, passa pelo nosso crivo o tipo de ativos e reservatórios que queremos estar produzindo de baixo CO2, e passa também pelo design dos projetos futuros. O próximo que temos no nosso pipeline, que já se encontra a fase 1 desse projeto hoje, em construção, o primeiro FPSO, é o Campo de Bacalhau, na Bacia de Santos, pré-sal brasileiro. Esse projeto vai ser faseado, fase 1 e fase 2, é o antigo bloco de Carcará, e hoje já estamos construindo o primeiro FPSO. E esse primeiro FPSO já traz consigo uma tecnologia pioneira no mercado brasileiro de ciclo combinado, onde a gente pode aproveitar para geração adicional de energia o vapor do processo de nossas turbinas de gás, e com isso a gente reduz em cerca de 3 milhões de toneladas ao longo da vida útil do campo, 3 milhões de toneladas de CO2 que evitam ser gerados. Então passa pela otimização e eficiência energética no que já operamos, passa pelo design, né, pela nova tecnologia, as melhores tecnologias para se produzir os campos que ainda estão por vir com as melhores tecnologias que reduzam as emissões de carbono aos menores níveis. O projeto de Bacalhau
vai entrar no portfólio brasileiro como uma referência de baixo CO2 na sua eficiência energética, nos seus indicadores de intensidade de CO2 na produção de petróleo e gás brasileiro. E vai ser um grande contribuinte para nossos compromissos globais. E, na sequência, no nosso pipeline, já temos mais um grande projeto, o projeto BMC33, também sendo considerado, junto com nossos parceiros, com as melhores tecnologias e buscando já, desde o início, ainda antes da decisão final de investimento, a menor pegada de carbono para esse projeto, com grande potencial também de ser um projeto de baixo carbono. O terceiro pilar, que eu gostaria de discorrer brevemente, é sobre energias renováveis, ampliar os investimentos em energias renováveis e metas agressivas, acelerando esses investimentos, inclusive no Brasil. Nós vemos muita sinergia, sobretudo pela nossa experiência offshore, com eólica offshore. Podemos aproveitar muito da competência e experiência de tantos anos de petróleo e gás offshore na energia eólica, geração eólica. Vemos potencial no Brasil, estamos licenciando aqui o nosso primeiro projeto de eólica offshore nos estados do litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, projeto Aracatu 1 e 2, e também investindo muito na geração de energia solar e ampliando os investimentos com nossos parceiros de energia solar. E aqui na realidade brasileira, nós temos o orgulho de dizer que o solo brasileiro recebeu nossa primeira planta em produção de energia solar mundialmente, em Quixeré, município de Quixeré, estado do Ceará. São 162 megawatts já sendo produzidos desde 2018, colocados no grid brasileiro de energia solar. Então passa pela diversificação do nosso portfólio, petróleo e gás de forma sustentável, com a menor pegada possível de carbono, diversificando em novas energias e aumentando nossos investimentos na descarbonização desse portfólio. Eu posso voltar em mais detalhes na sequência, Ana, para as perguntas próximas e o debate com os companheiros de painel. Sim, a gente volta daqui a pouco para te ouvir mais. Te agradeço, Paulo, pela apresentação, né, trazendo essa visão de como uma empresa pode estabelecer compromissos, né, e no caso de vocês, o compromisso que vocês estão colocando, né, de liderar a transição energética, e acho que é muito bacana ouvir exemplos, né, e você foi ilustrando, trazendo esses esforços, os resultados que estão sendo alcançados, então, muito obrigada por essa sua contribuição. Agora, eu peço para que a Clarissa comente um pouco sobre como a Catavento, né, tem atuado e apoiado as empresas no processo de transição energética. A Clarissa Lins, ela é economista e sócia fundadora da Catavento, que é uma consultoria em estratégia ESG. A Clarissa é membro independente do Conselho de Administração da ArcelorMittal e do Conselho de Administração da Votorantim Cimentos. É membro do Conselho Curador do SEBRE e do Comitê de Sustentabilidade da Suzano. Foi CEO do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás e membro do Conselho de Administração da Petrobras. Obrigada, Clarissa. Bem-vinda. Muito obrigada, Ana Lúcia, e obrigada ao convite, Instituto Ethos. É menor para estar aqui nessa mesa com o Paulo e com o Emílio, sobre um tema que me é tão caro quanto a transição energética, a minha própria Catavento. Então, agradeço muito essa oportunidade. A forma como a Catavento trabalha esse tema é basicamente tentando deixar mais claro para as empresas o que de fato significa, quais são os potenciais impactos sobre o seu modelo de negócios, mas também as oportunidades, porque quando a gente fala em impacto, normalmente esses impactos vêm com riscos associados, mas é importante, como o Paulo muito bem ilustrou, olhar também para o lado das oportunidades. A Catavento tem como, diria aqui, sua maior expertise justamente em trajetórias de descarbonização, impacto das mudanças climáticas, mas também o futuro da energia. Então, é nesse espectro que a gente trabalha, sempre assessorando as empresas em seu nível estratégico, lidando com diretoria, conselho de administração, não apenas na área de energia, mas também em indústrias intensivas no uso de energia, portanto, onde a evolução do contexto energético é um dado absolutamente fundamental a ser compreendido.
A gente trabalha com muito rigor, olhando sempre para as macro tendências, e por isso que a gente trabalha com esse tema há tantos anos. Apesar da Catavento só ter 8 anos, eu diria que de existência, eu já trabalhava e já tinha um engajamento muito forte com a indústria de óleo e gás, antes desse período, entendendo exatamente as belezas e os desafios dessa evolução, que é uma evolução, a palavra transição energética é uma palavra muito conhecida da indústria de energia, como muito bem descreveu o Emílio. Essa não é a primeira, essa é a nossa 4ª transição energética, desde que o homem aprendeu a usar a biomassa para se aquecer. Portanto, só que ela tem características diferentes. Como o Emílio ressaltou, a característica dessa transição é que ela está sendo acelerada, puxada, cobrada pelo impacto que a forma como a gente produz e consome energia tem na emissão de gases de efeito estufa. Então, ao invés de falar especificamente dos projetos da Catavento, que eu acho que fica menos interessante para o público, eu queria talvez ilustrar um pouco a forma como a gente entende esse conceito da transição energética, começando exatamente pelo reconhecimento de que a indústria de energia responde por cerca de 75% da emissão global de gases de efeito estufa. Lembrando que essa emissão hoje está na casa dos 59 gigatoneladas de CO2 equivalentes, que o grande desafio desta década, a qual o Emílio fez alusão, é reduzir essas emissões à metade para poder, em seguida, zerá-las até 2050. Isso não é trivial, tendo em vista que a nossa população tende a aumentar ainda, possivelmente crescer até 9 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos, consumidores todos de energia. Consumimos energia para produzir energia elétrica, consumimos energia para abastecer as nossas indústrias, para climatizar as nossas edificações, para transportar bens e serviços em curta distância, mas também em longa distância. Então, o grande dilema que está posto para a indústria de energia é como prover e levar energia a todos, lembrando que a gente ainda tem 700 milhões de pessoas que não têm acesso a formas modernas de energia, ao mesmo tempo em que descarbonizamos as nossas fontes. E esse é o que é o grande desafio. Sem esquecer do papel absolutamente preponderante que a indústria de energia tem para o nível de bem-estar social e desenvolvimento econômico. Quando a gente olha, e eu também dou aula em alguns cursos oferecidos aqui pela PUC do Rio, Ana e Emílio, e a gente plota um gráfico que mostra consumo per capita de energia e PIB per capita, o índice de desenvolvimento humano, a gente vê o nível de correlação que há entre eles. Quanto mais desenvolvida uma sociedade, maior tende a ser o seu consumo de energia per capita, até um momento onde a eficiência, a qual o Paulo tanto fez alusão, começa de fato a funcionar e a gente consegue estabilizar esse nível ou até mesmo declinar. Então, quando eu falo de transição energética, eu tenho que olhar tanto para as fontes provedoras dessa energia, e hoje no mundo as fontes fósseis dominam 80% dessa oferta global de energia, mas também na forma como a demanda atua. E aqui eu não estou falando apenas da demanda residencial por energia elétrica, mas, sobretudo, da demanda de setores de difícil decarbonização, que demandam fonte de calor e intensidade energética muito elevados, como cimento, siderurgia, petroquímica, mas também transporte de longa distância. A gente ainda não tem solução tecnológica para abastecer navios de longa distância, nem aviões de longa distância. Então, a equação da transição energética, ela passa pela descarbonização da oferta e por uma mudança de padrão na demanda, e eu sou economista, por isso que a gente sempre pensa em oferta e demanda, para uma mudança de padrão de demanda, dependente não apenas da forma como a gente gostaria, mas, de fato, de como a tecnologia vai ajudar a nos trazer as soluções. E o levantamento da Agência Internacional de Energia mostra que as soluções que ajudam a gente a descarbonizar a indústria de energia até 2030 já estão dadas.
talvez não na escala e na comerciabilidade necessária, mas a gente tem, obviamente, toda a agenda de eficiência energética, mas, além disso, a gente tem as fontes renováveis, às quais o Paulo já fez alusão, solar e eólica, hoje competitivas em diversas regiões do mundo, inclusive no Brasil, sem a necessidade de subsídios, mas também tecnologias como eletrificação da mobilidade, não presente no Brasil, mas já dominante na Europa, sobretudo, e avançando em largos passos na China. Então, até 2030, a gente precisa acelerar essas tecnologias, mas e dar escala. Até 2050, a gente precisa desenvolver novas tecnologias. E esse é um ponto-chave que requer ambientes favoráveis à atração de investimentos para que a gente possa dar viabilidade econômica, por exemplo, às rotas de hidrogênio verde, que a gente possa dar escala, por exemplo, à tecnologia de captura e sequestro de carbono, tão importante para a indústria de óleo e gás, por exemplo, e outras tecnologias como captura direta do ar, ou outras que se materializem em bioenergia, segunda geração, terceira geração, e algumas que a gente até mesmo desconhece. Então, fundamental é saber aonde queremos chegar, por isso que as metas de net zero são tão relevantes, e se olhar especificamente para a indústria de óleo e gás e somar todas aquelas empresas que assumiram compromisso como a Equinor de serem net zero em 2050, já tem empresas equivalentes a 25% da receita total da indústria que o fizeram, não é um número irrelevante, mas pode engordar, e isso passa por posicionamentos. Muitas vezes as empresas que nos procuram perguntam, mas Clarissa, se eu não tenho ainda todas as tecnologias viáveis, como eu posso assumir um compromisso desse? E a resposta é, o compromisso é o sinal que a liderança dá. E, normalmente, essas empresas são repletas de excelentes engenheiros, biólogos, geólogos, que vão buscar e encontrar as soluções tecnológicas. Então, o que eu realmente admiro na indústria de energia é o seu dinamismo, cada empresa encontrando a sua forma de maximizar suas vantagens competitivas na busca da descarbonização, tendo a certeza que não há uma única rota, que não há um único caminho possível e necessário, nem para uma indústria como um todo, nem para um país como um todo. Então, as nossas empresas encontrarão o seu caminho e, com certeza, avançarão. Há um aspecto muito importante que é o timing. Eu acho que a crise atual de energia no Reino Unido, na China, mostram quais são os riscos dessa transição. O risco é desligar as fontes fósseis antes da hora. E aí a gente tem ou um apagão ou o encarecimento dessas fontes de uma maneira desproporcional ou a insegurança energética. E nenhum de nós quer viver com esses fatores. Então, essa calibragem do momento onde eu saio de uma fonte, mesmo tendo tentado ao máximo descarbonizá-la, e migro para outra fonte, é que hoje configura, no meu entender, um dos grandes desafios. A gente não pode desistir, a gente tem que entender os sinais que emanam da sociedade, os sinais que emanam das políticas públicas. Então, quando eu tenho uma política pública que precifica carbono, ela está me dizendo que ela está valorizando tecnologias menos intensivas em carbono e, portanto, remunerando melhor quem investir nelas, isso é muito importante. E quando eu tenho um mercado financeiro que diz que vai alocar de maneira crescente os seus recursos em portfólios neutros de carbono, eu tenho uma percepção de risco para a indústria de óleo e gás, por exemplo, que aumenta. E, portanto, que a obriga a acelerar o passo da descarbonização. Então, o que eu vejo, Ana e Emílio e o Paulo, a gente convive já há alguns anos, é realmente as empresas da indústria de óleo e gás, por exemplo, caminharem de uma maneira consistente, assumindo compromissos, entregando projetos de descarbonização e dando, portanto, a sua contribuição para a sociedade nesse momento de transição.
Certo, excelente, Clarissa. Obrigada por trazer sua visão, né? Acho que foi bem importante ouvir essa visão mais geral sobre o setor e os desafios que estão colocados nesse processo de transição energética. Muito obrigada. Eu vou voltar com o Paulo agora, para pedir que você fale um pouco mais sobre as metas e os desafios, né? Fazendo ponte com isso que a Clarissa colocou. Como é que vocês enxergam, né? De que forma vocês têm se estruturado para enfrentar alguns desses desafios? E também eu vou pedir para você já fazer as suas considerações finais. Por favor. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre as metas, fazendo a conexão justamente com o que a Clarissa disse agora, né? Muitas vezes há muitas incertezas no caminho. Nós sabemos que ainda tem muita tecnologia para ser aperfeiçoada e novas tecnologias por virem até o ano de 2050, mas inicia-se estabelecendo uma meta clara, um compromisso com a sociedade que consome a nossa energia, definindo que no ano de 2050 seremos uma empresa neutra em carbono. Esse é o passo 1. Passo 2, acho que cabe a cada empresa, a cada segmento, avaliar o ano após ano como chegar até lá. Olhar onde queremos estar, então, ou precisamos estar no ano 2025, 30, 35, 40, para chegarmos em 2050, cumprindo com o compromisso assumido da neutralidade de carbono numa empresa como a Equinor. Então, voltando aos pilares da transição energética para a Equinor, começaria falando da intensidade de carbono nas nossas atividades, na nossa produção. Mencionei que temos hoje uma performance de 9, já assumimos um compromisso de reduzir para 8 no ano de 2025 e um compromisso de reduzir além até o ano de 2030 uma performance de 6. Isso no momento que a gente ainda prevê um crescimento do output da produção de petróleo e gás pelo menos até o ano de 2026, essa é a nossa projeção, um aumento não muito significativo, mas de 3% ao ano, na média, até o ano 2026, depois começa a declinar a produção de petróleo. E nesse cenário, produzindo mais, com uma eficiência maior, com uma pegada de carbono muito menor, chegando ao patamar de 6, o que seria muito bom. Quem sabe não percebemos no futuro e conseguimos chegar a uma performance ainda melhor. No mesmo ano de 2030, tem uma outra perspectiva que não é só o CO2, que a gente também trabalha com um foco muito grande, que é a gestão do metano, e nós queremos atingir o ano de 2030 tendo virtualmente zerado todas as nossas emissões de metano global. Nossa performance em emissões de metano, em emissões fugitivas, já é muito boa, em referência internacional, e a gente acha que pode chegar nesse patamar, ligado também a um processo de eliminação de flaring de rotina até a mesma data. 2030, em todas as atividades internacionais, ter eliminado todo o flare, toda a atividade de flaring de rotina nas nossas atividades de petróleo e gás internacionais. Em paralelo, já estamos investindo fortemente no desenvolvimento de tecnologia do conhecimento de hidrogênio. No Brasil ainda não, mas nós temos atividades em andamento principalmente no Reino Unido e temos ambição de até 2035 termos de 3 a 5 clusters industriais do segmento de hidrogênio. E nós vemos aqui o mercado brasileiro também se movimentando nesse sentido, com mais investimentos anunciados nesse segmento do hidrogênio limpo, o que é muito interessante também para acompanharmos de perto. Vamos trabalhar também não apenas com metas de intensidade de CO2 na nossa produção de barril equivalente, mas também com intensidade, com emissões absolutas. Independente de quanto produzimos de petróleo e gás, qual a emissão absoluta de CO2 que nós temos. Como grande parte da nossa produção é concentrada na Noruega, de onde vemos, né, nossa origem, a gente começa trabalhando com metas locais na Noruega, a gente quer reduzir já até o ano de 2030, 40% das emissões absolutas de CO2 em toda a plataforma continental norueguesa, direcionando para atingir no ano de 2050 virtualmente zero de emissões de carbono na plataforma continental norueguesa, onde, por sinal, é possível, pela característica geográfica lá da Noruega, da plataforma continental norueguesa dos nossos projetos, trazer eletrificação de terra para as nossas instalações offshore. Muitas delas já estão hoje eletrificadas, recebendo energia de fontes renováveis, sobretudo de hidrelétricas, no ambiente terrestre. Então, essa é uma característica muito importante também. No processo de descarbonização, aquele carbono que não pode ser evitado, que mesmo com toda a melhor tecnologia não pudesse evitar na emissão, nós vemos como um grande contribuinte uma área tecnológica que já temos muita experiência,
que é a captura, o sequestro de carbono e armazenamento em folhetos geológicos, em ambientes seguros, formações seguras para a disposição desse carbono na subsuperfície terrestre, onde ele não tem impacto negativo no processo de mudança climática. E nós colocamos metas abertas também, disponíveis para todos, que nós queremos transformar esse processo de captura e armazenamento de carbono num processo de escala industrial, onde a gente possa armazenar esse carbono de forma segura, atingindo até o ano de 2030 até 10 milhões de toneladas de carbono armazenadas e até o ano de 2035 até 30 milhões de toneladas de carbono devolvidas para a subsuperfície terrestre de forma segura e sem impacto nocivo ao meio ambiente e ao processo de mudanças climáticas. E sobre renováveis, nós já tínhamos anunciado que queríamos, até o ano de 2030, investir de 15% a 20% de todo o nosso CAPEX em novas energias renováveis e energias de baixo carbono, ou tecnologias de baixo carbono. Nós percebemos que é pouco, temos que fazer mais. E, recentemente, anunciamos uma meta mais ambiciosa, de até o mesmo ano de 2030, nós já temos, na verdade, 50% de todo o investimento de uma empresa do porte da Equinor mundial em renováveis e tecnologias de baixo carbono. Então, esse é um processo de aceleração da nossa contribuição no processo de transição energética global, e o Brasil tem muito potencial para contribuir ainda mais com a Equinor, com o nosso portfólio. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Clarissa, na sua visão, quais são os benefícios, né, sociais, ambientais, econômicos dessa transição energética? E aí eu vou pedir também para você fazer suas considerações finais. Obrigada, Ana Lúcia. Os benefícios são inúmeros, né, nessas diversas dimensões aí que você fez alusão. O primeiro é a gente incluir nessa transição energética aqueles que hoje ainda não têm acesso às formas modernas de energia. E estudos, de novo, da Agência Internacional de Energia, por exemplo, mostram que isso pode se dar por meio de geração distribuída eólica, solar, sobretudo em países africanos. A Índia tem conseguido incluir pessoas, digamos assim, no seu consumo energético a partir de crescimento da fonte solar, da fonte carvão ainda, porque é custo competitivo, mas eu acho que, de uma forma geral, a transição energética tem que ter esse atributo da transição justa, de incluir aqueles que ainda não têm, retreinar aqueles que precisarão ser retreinados nas novas fontes, mas não deixar nenhuma população mais fragilizada de fora. Eu acho que o outro grande ganho, benefício, é a mitigação dos riscos climáticos físicos. Esse ano, por exemplo, vimos enchentes sem precedentes na China, enchentes sem precedentes na Europa, furacão no Golfo do México, também com impactos, inclusive, sobre a produção de óleo e gás muito importantes. Esses eventos climáticos extremos têm sido atribuídos ao nosso nível de emissão e, portanto, à medida que a gente migra para fontes menos intensivas de carbono e consegue reduzir esses eventos climáticos extremos, a gente também gera um benefício para todos nós. Em termos ambientais, há que se pensar, além da redução das emissões de gás de efeito estufa, muitas vezes essa substituição de fontes vem acompanhada de benefícios em termos de redução de emissões de particulados, melhorando a qualidade do ar. Isso é muito visível em várias províncias da China, mas também da Índia. E hoje, a poluição do ar, além de ser danosa à saúde, segundo um estudo da Universidade de Chicago, retira cerca de mais de 2 anos da expectativa de vida da população sujeita aos efeitos. E, por fim, os benefícios econômicos têm a ver tanto com o volume de investimentos que essas novas fontes poderão atrair, conforme mencionado pelo Paulo, mas também ganho de produtividade. Hoje o mundo já está 1,1 graus mais Celsius mais quente, o que significa que regiões submetidas a calores intensos ou frio intensos, por definição, são menos produtivas. Então, se a gente conseguir amenizar esse aumento de temperatura, a gente deixa de perder horas de trabalho.
Há também estatísticas que mostram que essa migração pode ser benéfica em termos de geração líquida de emprego, um estudo da IRENA, que fala em 42 milhões de empregos gerados em renováveis até 2030, e é claro que nesse quesito a gente tem que pensar na requalificação dos que estão hoje empregados na indústria de óleo e gás. Portanto, há sim benefícios tangíveis nas diversas dimensões. Para concluir aqui, o que eu gostaria de falar tem muito a ver com o papel da indústria de energia na questão climática. Ela é chamada a dar a sua contribuição, a ser responsável, produzindo energia com menor intensidade de emissão, mas também investindo em inovação, em novas tecnologias, fortalecendo os seus atributos de confiança com os diferentes stakeholders para entender as mudanças em curso e alocar o que ela tem de melhor, que são as suas pessoas, as suas competências, a sua capacidade de gerenciar projetos, também no desenvolvimento de novas soluções. Então, eu sou uma otimista com relação ao engajamento e ao envolvimento das empresas nessa transição, que ela oferece inúmeras oportunidades. Obrigada aí pelo painel. Obrigada, Clarissa. E, Emílio, por fim, vou pedir para você falar um pouquinho sobre a relação da crise hídrica que estamos enfrentando agora com a transição energética. Qual é a sua visão sobre isso, né? O que a gente poderia aprender com essa crise para melhorar o setor de energia? Como é que você enxerga essa questão? E aí eu vou pedir também para você fazer suas considerações finais. Obrigado, essa é uma pergunta, né, bastante relevante. As pessoas fazem com frequência a relação do que elas estão vivendo hoje com a transição energética. Para essa transição energética é sempre uma coisa de futuro, estrutural lá na frente. Mas sim, tem uma relação bastante importante, a gente pode aprender lições importantes. Eu acho que a Clarissa já trouxe aí inúmeros exemplos, né? Mas o próprio exemplo do Brasil, que está sofrendo a pior seca em mais de 90 anos, tem seca também no Chile ao mesmo tempo, mês de fevereiro mais quente dos últimos 150 anos na Califórnia, 49 graus no Canadá. Eu acho que todos esses são exemplos, além do que a Clarissa trouxe, de que as maiores frequências e intensidade desses eventos extremos em diferentes pontos do globo apontam, né, para a questão da urgência e do tamanho, da proporção que esses problemas podem causar, os problemas relacionados às mudanças climáticas e aquecimento global podem assumir nos próximos anos. Então, nesse contexto, né, o que a gente tem visto é uma perspectiva de, olha, essas crises elas podem ser mais recorrentes e de tamanho bastante significativo. Na atual crise hídrica, né, que tem efeitos sobre o setor de energia, setor de transporte, alimentos e, no final, sobre inflação, tem havido, para a questão do setor de energia, pelo menos, propostas de solução, né, para enfrentar, tem uma perspectiva, uma discussão sobre racionamento e apagão. E a grande questão é se as soluções que estão sendo propostas, elas são mais apropriadas quando você leva em consideração uma visão mais estrutural para o setor elétrico, tá? Se elas estão alinhadas com a questão da transição energética. E aí, nesse aspecto, a gente tem que separar de dois tipos de solução. Aquelas soluções que você toma um período de crise que podem ter repercussão para além da crise, então você está falando aí às vezes de contratação de determinadas fontes energéticas que nem vão resolver o problema atual, mas elas vão ficar aí por 20, 30 anos e são vistas como soluções mais perenes. Então isso é um problema que a gente precisa discutir com um pouco mais de uma visão mais estrutural para a questão. E por outro lado, falta também medidas mais de longo prazo. E aí, eu acho que essa crise está trazendo, como trouxe lá na crise, né, do racionamento em 2001, a importância do lado da demanda. Como a Clarice também colocou, também sou economista, então a gente faz a gente procura, né, trazer esse foco da demanda. A demanda é bastante importante, mas ela, em geral, ela só é vista. Isso não é alguma coisa só do Brasil também, não, tá? Isso acontece, acho, no mundo como um todo. Mas ela só é vista como aquele recurso que é utilizado quando, né, a oferta ali já não tem mais como responder. Mas a gente deveria olhar com mais cuidado para programas de resposta da demanda, porque eles podem ser
em determinados casos, a solução mais eficiente para você lidar com eventuais restrições de oferta. E a adequação desse consumo a situações de estresse hídrico já foi testada em 2001, funcionou, e provavelmente vai dar uma resposta também bastante positiva para essa crise que nós estamos vivendo, mas ela não serve só para as crises, eu acho que ela serve de uma maneira mais geral. E a questão da eficiência energética, que foi trazida pelo Paulo, é fundamental, ela entra nessa equação de um modo mais estrutural. É necessário que a gente consuma e atenda todas as necessidades, dentro dessas grandes oportunidades que foram mencionadas, mas com o menor uso possível dos nossos recursos para a produção de energia. E aí, um outro elemento que também é discutido, é que no nosso modelo, pelo menos no setor elétrico, ele é bastante baseado nas afluências, em modelos que calculam a afluência, e que esses modelos não estariam considerando os efeitos das mudanças climáticas. Tá? Essa questão metodológica ela é bastante complexa, ela não é uma questão fácil. Essas afluências entram em modelos estatísticos, você incorporar mudanças estruturais em modelos estatísticos, quebras estruturais, é um problema bastante complexo, mas, por outro lado, isso eu acho que não isenta as autoridades de fazer uma análise de risco mais apropriada para essa questão. Você não consegue, às vezes, projetar o que vai acontecer no futuro com os modelos estatísticos vigentes, mas você ainda assim consegue fazer a análise de risco. Então, isso eu acho que também precisa ser incorporado de uma maneira mais significativa nas soluções do problema. Precisamos, então, ter um conjunto de soluções, talvez mais perenes, que sirvam para momentos de crises essas que vão acontecer, e aqui eu gosto sempre de dar um exemplo, a admiração de muitos aqui pela sociedade japonesa, no enfrentamento, por exemplo, de tsunamis, de furacões e de terremotos, não está no fato deles negarem que isso pode vir a acontecer, está no fato deles estarem mais preparados, não significa também que não vai acontecer, mas eles têm um preparamento, têm um planejamento. A gente precisa também caminhar nessa direção, de modo a fazer com que, no final das contas, as soluções que a gente tenha e escolha, principalmente relacionadas a questões de crise, sejam soluções que possam efetivamente priorizar aquelas soluções economicamente mais eficientes, ambientalmente responsáveis, socialmente justas e politicamente viáveis. Acho que é a grande lição que a gente precisa ter. E só para finalizar, queria agradecer o convite e dizer que todas as publicações do EMAIS, tudo que o EMAIS faz, ele é gratuito, está disponível no nosso site, www.emaisenergia.org, EMAIS Energia, tudo extenso e junto, tudo junto. E foi um prazer participar desse debate com a Clarissa, com o Paulo. Obrigado, Ana, pelas perguntas. Obrigada, Emílio. A gente vai agora para o final da nossa sessão, então, mais uma vez, agradeço a Clarissa, o Emílio, o Paulo, por terem estado conosco, compartilhando suas visões, foi um prazer tê-los aqui. Eu também agradeço a quem acompanhou a nossa sessão pela participação, e fica o convite, se você gostou da nossa conversa, deixe a sua curtida, seu comentário, se inscreva no canal do Instituto Ethos, para que você possa receber as notificações e acompanhar os outros bate-papos também. Todo o conteúdo da Conferência Ethos 2021 tem uma playlist própria no canal do YouTube do Ethos, e fica o convite também para acompanhar por lá. Muito obrigada. A Equinor e o Brasil estão completando 20 anos de histórias. E o que essa parceria tem produzido? A. Tecnologia para redução de carbono. B. Igualdade e oportunidade para todos. C. Investimento em energias renováveis.
D. Transformação na vida de milhares de brasileiros. A resposta é tudo isso junto. Essa é a energia que vai levar a gente muito mais longe. Energia com E, de Equinor.